Júlia, fala-nos um pouco desses 50 anos do Grupo A Viagem. Então, é com muito orgulho, né, que a gente está celebrando esses 50 anos. Inicialmente, nós vamos comemorar agora na sexta-feira com almoço de empresários que vão vir do Brasil todo, mas nós pretendemos honrar nossos clientes, né, que de fato são nosso presente, né, e quem nos sustenta durante o ano todo. Então, durante o ano todo, nós iremos fazer eventos, enfim, momentos para poder celebrar juntamente com eles também. Perfeito. E como é que você como é que chegou a você o relato dos passos iniciais desse empreendimento? Então, nossa empresa é uma empresa totalmente familiar. Eu costumo dizer que é um legado que nós partilhamos, porque a gente não trabalha lá dentro por ser mais um negócio, ou apenas pelo lucro, mas a gente trabalha por amor. A gente aprende a amar o que a gente faz, porque a gente acolhe as famílias no momento mais difícil e não há palavras para descrever o quão importante é estar nesse momento, é acolher e é amparar essas famílias. Então, a empresa iniciou com meu avô, né? Meu avô, na realidade, ele era advogado e ele já trabalhava com famílias, com direito de família, e ele via que tinha muitas famílias humildes que não tinham condições de comprar funerais. Então, ele comprava os funerais e logo após conseguir a liberação dos seguros dessas famílias, ele era ressarcido. E aí, ao fazer isso diversas vezes, com um olhar de empatia pelo outro, mas também bem empreendedor, como ele sempre foi, ele decidiu abrir sua própria casa funerária, como era chamada na época. Meu bisavô, na realidade, Luiz Silvio, ele era desembargador na época, presidente do tribunal, e ele, na realidade, foi totalmente contra essa ideia. Então, assim, foi uma coisa até um pouco difícil na família de lidar, porque ele não queria que meu avô, no caso o filho dele, fosse chamado de papa defunto, porque na época tinha muito esse preconceito. Era um papa defunto, era caixões, os nomes eram muito pesados, os títulos eram muito pesados. Mas aí, de toda forma, meu avô chamou o vaqueiro dele da fazenda, colocou a funerária no nome do vaqueiro e deu continuidade ao empreendimento. De forma pequena, na realidade era uma casinha. E aí, assim, para não desonrar meu avô e também por ele respeitar muito o pai dele, ele não se envolvia tão diretamente, continuava como sua atividade principal a advocacia. E aí minha mãe foi começando a entrar lá dentro, basicamente nasceu dentro dos caixões, né, como eram chamados na época, hoje são urnas, mas na época eram chamados de caixões, ou então ataudes também. Então, minha mãe foi entrando lá dentro e na adolescência dela, ela foi começando a participar mais. E viu alguns desvios na gestão do gerente que estava lá na época e mostrou a meu avô. E aí, quando meu avô viu isso, ele viu ele viu que minha mãe tinha o instinto empreendedor, a inteligência e a perspicaz, ela ser perspicaz com apenas 16 anos, né? Então, ele decidiu tornar minha mãe sócia da empresa e aí minha mãe começou a trabalhar efetivamente na funerária. E aí, no início era apenas uma casa mortuária, meu avô faleceu aos 49 anos, o nome da empresa na época era Boa Viagem, era até um pouco sarcástico, né? Porque assim, queira ou não, é um momento que não é tão bom, mas minha mãe, ao iniciar seu trabalho, sua trajetória, ela tirou o Boa e deixou a Viagem. Ela achou que dessa forma seria algo mais tranquilo para as pessoas aceitarem, para a população de um modo geral. Então, minha mãe, mesmo de luto, aos 21 anos, assim que perdeu meu avô, ela utilizou o luto como um combustível. Então, ela foi para a primeira feira funerária que teve no Brasil, né? Então, ela foi para essa primeira feira funerária na década de 90 e de lá aprendeu várias coisas e trouxe muitas novidades e inovações para a viagem. Então, ela começou as primeiras reformas, teve também a ajuda de funcionários que estão até hoje lá, como, por exemplo, Josefa, que é nossa gerente de atendimentos na Central de Velórios. Então, assim, ela teve esse apoio de, apesar de ter tido a perda do meu avô, mas teve pessoas ao lado dela, assim, singulares, únicas e, de fato, essenciais para o crescimento da empresa. E então continuou a luta dela, muito jovem, né, mas muito forte também. Então ela logo após se casou com meu pai, Dr. Fábio Cariri. Meu pai nunca participou ativamente
da administração da empresa, mas ele participava nos bastidores. Ele investiu, né, dinheiro, enfim, o que minha mãe precisasse de investimento financeiro, mas também emocional e todo apoio que ela precisasse. Meu pai, assim, fechava os olhos e confiava nela de olhos fechados, dando todo o apoio que ela precisasse. Então, meu pai acreditava bastante nela. E como ela até uma vez me disse, como se meu pai acabasse sendo um representante do meu avô, porque a atividade do meu avô também era advocacia, né? Então, quem ficava à frente era minha mãe, quando ela iniciou a carreira dela dentro da funerária. E meu pai, ele era médico, e minha mãe sempre à frente dos negócios da família, da nossa família, e consequentemente da empresa, né? Que era um legado dela. E meu pai sempre nos bastidores. Inclusive, quando eles iam para congressos, as pessoas até tiravam onda, porque como meu pai era médico, minha mãe dona de funerária, aí o pessoal falava, ele mata, ela enterra. Então, assim, era até algo bem cômico. Mas, enfim, ela foi crescendo, comprou terrenos na lateral, comprou um terreno que era do 13 e foi ampliando. E de uma central de velórios virou um complexo empresarial, como é hoje em dia. Hoje nós somos um grupo empresarial, né? Então, que temos a funerária, a central de velórios, temos floricultura, linha vida e pós-vida, temos o plano assistencial, temos também uma rede de óticas espalhada em 10 cidades, né? Em 12 cidades. Então, assim, foi crescendo aos poucos, mas, de fato, o legado começou com meu avô. Mas quem teve a garra e deu a continuidade, eu tenho que tirar meu chapéu e falar que foi minha mãe. Em relação à minha parte, eu entrei lá desde pequena, me recordo que estava tendo velórios, minha mãe me levava lá, né? Às vezes não tinha quem me deixar, me levava para a funerária e eu ia servir cafezinho para as pessoas, ia servir chá, gostava de colocar uma torradinha, um lanche. Então, assim, eu sempre gostei de amparar as pessoas nesse momento. Eu acho que isso me acolhia também enquanto criança e eu vou ser sincera, isso me fez crescer como pessoa. Entender a dor do outro, entender a realidade do outro. E eu acho que isso me fez ser uma pessoa melhor. Estar dentro daquela empresa foi além de um legado empresarial, foi um legado pessoal. Porque isso me fez refletir bastante sobre a vida e sobre todos os momentos. E a gente fala muito que durante a vida nós temos diversas cerimônias. Cerimônia de casamento, cerimônias de aniversários, batismo. E a última cerimônia é a de despedida, é o velório. Então, vão ter todos os tipos de reações. Então, tem pessoas que vão aceitar, tem pessoas que não vão aceitar. E eu acho que nosso trabalho principal é acolher. E eu acho que a mentalidade que a gente tem que ter como empresário nesse ramo é, em primeiro lugar, amar o que faz e ter empatia. Não é pensar em dinheiro, em negócio, em crescer. É pensar no que a gente pode fazer pelo outro, em amparar o outro e passar isso para os nossos funcionários. Até porque eu acredito que nós somos exemplo. Então, assim, eu comecei lá na funerária, fazendo pequenas coisas. Minha mãe sempre disse que para poder um dia liderar, eu precisava passar por todos os setores e entender de tudo. Então, assim, se for preciso passar um chão, até às vezes a nossa SG diz, Julinha, mas isso aí não é função sua não, é meu trabalho. Eu digo, mulher, não tenho besteira com isso não, estava precisando, estava na correria, porque eu acho que isso não vai me desvalorizar ou me desmerecer fazer um serviço menor ou nada do tipo. Pelo contrário, eu acho que a gente está lá como um grupo para se apoiar, para ser exemplo, e o melhor exemplo que a gente pode fazer é na prática, né? E hoje a gente colocou a viagem PET, porque nós entendemos que o PET é parte da família, às vezes até considerado como um filho. Então hoje, se você tem um PET, seu PET chega a falecer, chega a partir, nós fazemos toda a cobertura também, assim como fazemos com os seres humanos. Inclusive nós temos o nosso plano, agora ele é multi-espécies, então inclui o PET dentro do plano e tem toda a cobertura durante a vida, descontos em veterinários, descontos em pet shops, casas de rações, enfim, diversos parceiros que nós temos. E no momento de despedida, no momento de que ele venha a falecer, nós também fazemos toda a cobertura e fazemos a cremação e a cerimônia da cremação. Você citou aí o leque de atividades que o grupo acabou avançando e nesse chamemos de conglomerado,
Quantos colaboradores já tem essa altura? Em média, nós temos 90 colaboradores. Perfeito. E outra coisa, como é que se deu a sua opção pelo segmento do marketing nesse grupo? Bem, como é que eu posso falar? Primeiramente, eu só esqueci de um detalhe. Falei tudo da nossa estrutura, mas não falei da ampliação. Não sei se isso ficaria para o final. Mas também estamos ampliando e nós já temos memorial à viagem. E logo em seguida vamos ter mais 2 memoriais no ano de 2026. Estamos fazendo complexos funerários com memoriais completos, assim como nós temos aqui na região metropolitana de Campina. Mas agora voltando para a minha parte, perdão. Como eu decidi o marketing. Então, primeiro, eu sou péssima em matemática, vivia na recuperação. Então, contabilidade não era comigo. Odeio ver uma calculadora. Brincadeiras à parte, eu cresci, meu berço era recheado de livros, porque eu cresci com minha avó, Lourdes Amalho, que ela era escritora e teatróloga. Então, todas as manhãs, antes de ir para a escola, eu vivia na casa dela. E ela sempre me estimulou bastante a escrever, a ler, a interpretar. Inclusive, eu queria até ser atriz. Na realidade, eu não queria a carreira funerária, viu? A princípio, eu fui até a São Paulo, fiz cursos como o curso de Wolf Maia. E, inclusive, tinha uma carreira promissora lá. Mas minha mãe fez aí, opa, venha vender urna aqui, volto para Paraíba, venha vender os caixões. Aí vim, voltei. Mas me encantei pelo que eu faço e pensando como eu poderia utilizar essa minha veia artística, essa minha necessidade de comunicação, essa minha criatividade nesse ramo. E eu vou lhe dizer, é um ramo muito delicado e interessante de se trabalhar, porque você tem que ter um tato diferente, você tem que ter uma sensibilidade diferente para comunicar o luto, para comunicar um plano funerário, para vender um jazido. Poxa, você chega na casa de uma pessoa e fala, quer comprar um plano funerário? Sabe, tipo, não é fácil esse meio de comunicação. Ninguém vai acordar e dizer, eu vou comprar um plano funerário. Às vezes eu acordo e digo, eu quero comprar essa bolsa que lançou na Chanel. Mas eu não olho e digo, eu quero comprar agora um plano funerário, né? Então, eu acho que a minha veia veio muito da minha infância. Minha avó, ela sempre me colocava para escrever livrinhos e contos. Ela pegava umas folhas de papel ofício, grampeava, falava, olha, hoje você vai escrever um livro. Aí você escreve um livro sobre o que você quiser. Eu começava a escrever. Ela me dava R$20, que na época era como se fosse 50, 100, né? Que é dinheiro hoje em dia. Aí tinha uma livraria do lado da casa dela, lá na João da Mata. Aí eu corria, ia lá, já comprava lápis, papel, caneta, marca-texto, e ia lá, riscava. E ela ficava numa mesona, na cadeira da mesona, só fechar o olho como se fosse hoje. Ela escrevendo os livros dela e eu do lado dela, escrevendo também. Então, assim, eu sempre fui estimulada bastante na minha infância a criar e a interpretar. Era Natal na casa dela, eu sempre era Maria. Tinha que ser Maria. Na cantata natalina não tinha outra. Minhas primas queriam ser Maria, quem era Maria sempre era Júlia. As minhas primas até ficavam, se elas forem assistir isso, eu sei que vocês ficavam um pouco revoltadas. Mas minha avó sempre me escolhia para ser Maria. Inclusive uma vez boicotaram e botaram minha prima para, tipo assim, começar de 7h30. Começaram de 7 com outra prima sendo Maria. Minha avó pegou e disse, vou ficar dentro de casa e não vou assistir, só vou assistir com Júlia se eu subir lá. Ela até disse, tá vendo aí, eu achei o máximo, né? Minha avó ficou do meu lado. Mas então assim, ela sempre me estimulou e me incentivou muito, sabe? Tanto na veia do teatro, como na veia da criatividade e na veia da empatia. Porque eu acho que o teatro, para uma criança, você aprende a ver todos os mundos, todas as pessoas, de todas as classes sociais. E quando você interpreta papéis, você vive aquilo. Se você é um ator, você traz aquilo para dentro de si, você precisa internalizar isso para passar para fora, né? Então eu acho que muito do que eu trabalho hoje vem da minha raiz. E essa raiz eu agradeço à minha avó, em memória, né, Lourdes Amalho. Júlia, só para a gente ir arrematando, essa expansão que você falou são a expansão para 2026. Vocês também têm no horizonte a questão do fabrico das urnas? Não, hoje nós não fabricamos urnas. Está no horizonte passar a fabricar em algum momento ou não? Não, porque não seria algo tão viável, assim, não seria algo que agregaria tanto hoje em dia, sabe? Por ter outras demandas mais importantes para dedicar nossa atenção. Na realidade, como hoje só tem eu e minha mãe, já é coisa demais para a gente dar conta, para ser muito sincera. E assim, graças a Deus, nós temos braços, assim, como Josefa, como Umbelino, que são pessoas, assim,
mãos e pernas da empresa, mas fabricar urnas não. E nós temos excelentes parceiros também, que as urnas deles são realmente, de fato, urnas muito bacanas, sabe? Eu já fiz exumações de corpos, como do meu pai, e assim, quando eu fiz a exumação, eu vi a urna intacta ainda, então eu vi, caramba, realmente é algo de muita qualidade. Para a gente fechar nossa conversa, vamos voltar ao ponto inicial. As comemorações começam neste dia 14, mas elas vão se estender aí por alguns meses, não é isso? Exatamente. Nós vamos começar as comemorações dia 14, né, de novembro, mas ela vai perdurar o ano todo. Então, durante o ano todo, aguardem, e principalmente vocês, nossos clientes, tão queridos clientes, né, que têm o nosso plano, vão ter novidades e surpresas e premiações e brindes. Só vou dar esse spoiler, porque senão perde a graça. Mas durante o ano todo vão ter coisas muito especiais por aí. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você e muito obrigada a todos.